Não, Nesta, para com isso. Mas tá tudo bem, já me acalmei. Hoje é dia 8 de junho e Corte de Chamas Prateada chegou. Deixei pra abrir junto de vocês pra passar por toda a experiência. Mas não foi fácil, porque eu tô nervosa. Até lavei meu cabelo pra isso, gente. Ah, meu pai. Meu Deus, finalmente, eu nunca tive um livro de Acotar de verdade. Esse é meu primeiro e ele já é um calhamaço. Tudo que lhe fora roubado, ela tomaria de volta. Tô muito feliz, tô muito animada pra finalmente descobrir por que a capa é dourada e é cor de chamas prateadas, por que tem essa máscara. Só pra atualizar que sempre me perguntam a classificação indicativa dos livros, esse aqui é pra maiores de 18 anos. A almofada, ela é um pouco maior do que eu esperava, eu acho. É bonita, tá tão bonita, olha aqui o símbolo. E por algum motivo ela é cheirosa. Ah, eu gostei. Aqui atrás na capa. Apenas fogo prateado queimava nos olhos atrás da máscara. Pelos deuses, sussurrou Ezreal. Os mortos estavam parados, imóveis, uma legião pronta para atacar. A vontade da fêmea era a vontade dos mortos. O comando dela era a única razão de sua existência. Não tinham mais ego, apenas ela, apenas Nesta, flutuando entre eles. Nesta, sussurrou Cassian. Ela soltou a cabeça do Kelp. A água escura a seus pés a engoliu por inteiro. Gente, como pode colocar spoiler assim na capa, na parte de trás do livro? Como que coloca uma coisa dessa? Queria entender, porque acabei de tomar spoiler, e vocês também, né? Mas provavelmente vocês já leram essa parte, já viram, porque vocês estão aqui para surtar comigo. E se é pra surtar, vamos surtar, que eu vou abrir aqui pra pegar os brindezinhos. Gente, é muito grosso, eu tô muito feliz que é grosso. Eles vieram aqui. Ai, gente, calma. É um pouco diferente dos outros mapas, né? Porque agora não precisa mais ter Ybern. A máscara, que provavelmente é essa. Gente, como assim? Gente, que péssima meu unboxing, né? Aqui o pôster, uau! Gente, tudo é mais bonito do que na foto. Eu pensava que as coisas eram um pouco mais esquisitinhas, sinceramente, quando eu parei pra comprar. Pessoalmente é bem mais bonito. Os marca-página. Ah, eu confesso que eu adoro. Vou usar muito. E por último, os cards, né, com eles, os protagonistas do nosso livrinho. Ai, eu tô muito ansiosa pra ler. Eu acho que esse livro vai ser muito foda. Eu sei que tem muita gente com opinião dividida, né, mas eu acho que eu vou gostar, sinceramente. E aqui só um breve negocinho. Eita, o que é isso, gente? Calma. Que bonitas artes antes do capítulo. Gostei. Agora vamos ler. Cheguei no início do quarto capítulo e eu só queria fazer algumas considerações, porque eu sei que a Nesta é uma personagem muito polêmica. Então eu sei que tem gente que odeia ou que ama ela, e eu gosto muito de ler sobre ela, eu acho ela uma personagem interessante, mas eu não passo pano, tipo, eu não acho ela perfeita, incrível, maravilhosa. Eu não sei, eu estou aberta a entender melhor o universo dela nesse livro aqui. A minha concepção sobre ela mudou bastante em Corte de Asas e Ruínas, mas ainda me incomoda um pouco o fato de que eu não percebo ainda um arrependimento muito claro do abandono familiar que ela teve com a Feyre, sabe? Tipo, eu entendo que ela se martiriza por isso, mas assim, não me incomoda tanto a forma que ela trata as outras pessoas, mas me incomoda a forma que ela trata a Feyre, porque a Feyre teve uma jornada de lidar com a depressão e todas essas questões. No segundo livro, né, Corte de Névoa e Fúria. E eu não sei se a Nesta não sabe disso, mas ela desmerece completamente a jornada da Feyre, acha que a Feyre não entende nada, e ela culpa e guarda ressentimento da Feyre pelas coisas que aconteceram com ela quando o rei de Ybern jogou ela no caldeirão. E assim, eu entendo que, claro, ela e Elaine foram puxadas pra esse mundo férico por causa da Feyre, mas eu não acho que tenha sido culpa dela de maneira alguma. Não acho que tenha sido culpa dela o Tenwyn ter sequestrado elas, ou que o rei de Ybern tenha usado elas. Não acho que tenha sido culpa da Feyre de jeito nenhum. Mas aparentemente a Nesta acha. E aí ela fala esse tipo de coisa aqui, assim, falando pra Feyre. Você me arrastou pra essa confusão, pra esse lugar horrível. Você é o motivo pelo qual eu sou assim, pelo qual eu estou presa aqui. E eu acho que não é não. Eu tô muito aberta pra abrir meu coração pra Nesta, mas esse é o último resquício, assim, que me impede um pouquinho. Só quero que ela tenha uma boa relação com a Feyre. De resto, eu entendo um pouco o comportamento dela, eu entendo, tipo assim, ok, ela tá sendo autodestrutiva, que ela tá, tipo, no fundo do poço mesmo. Eu acho que muita gente acha a Nesta ingrata, porque a Nesta tem tudo o que toda Books tem que ler
leu, a Kotar quer. A Nesta vive em Velaris, ela é a parceira de um macho illyriano com asas, super legal. Ela tem poderes super fodas, ela vive com um círculo íntimo, é irmã da Feyre. Então é fácil pensar, tipo, o que ela quer mais? Mas eu entendo, assim, ok, ela tá chateada com a situação toda, ela nunca pediu nada disso, ela não quer nada disso. Mas é um pouco triste, né, tipo, ela perder essa oportunidade. Fiquei falando e esqueci de fazer skincare que eu ia fazer. Então eu vou fazer skincare enquanto eu falo outra coisa que eu ia falar em outro take. Tem um tipo de vídeo da Cindy, do Read with Cindy, nossa, meu Deus, quase todos os vídeos eu faço referência a ela, eu adoro o canal dela, em que ela deixa um livro controlar o final de semana dela. Então, tudo que eles comem no livro, ela come também, as coisas que eles fazem, ela faz. E ela pegou essa ideia de outra booktuber gringa, que eu não lembro qual é, porque eu não sigo ela, mas eu acho uma ideia muito legal. E aí me bateu um espírito aqui inspirado de querer subir 10.000 degraus em algum momento enquanto eu leio esse livro, e eu vou fazer isso então. Então essa vai ser um vlog dos meus surtos lendo, enquanto eu tento acompanhar a rotina da Nesta e as coisas que acontecem nesse livro. Medo de estar entrando em uma enrascada aqui agora, mas vai ser divertido. Ok, eu não cheguei a falar, mas tudo tá acontecendo porque a Feyre cansou um pouco do comportamento da Nesta, então eles montaram um plano de recuperação pra ela, porque ela tá visivelmente no fundo do poço e em depressão. Daí ela foi meio que intimada. Ou ela passa por uma reforma de rotina em que ela vai ter que treinar todos os dias com o Cassian de manhã, depois trabalhar na biblioteca, aquela biblioteca lá da Casa do Vento que tem as sacerdotisas e aquelas mulheres em recuperação que passaram por vários traumas, ou ela vai ser jogada de volta nas terras humanas, e se isso acontecer, ela provavelmente não vai sobreviver. Enquanto isso, o Cassian tá meio que sendo intimado pelo Rhys a começar a se aprofundar num papel de cortesão e fazer uns jogos de corte pra tentar descobrir o que tá acontecendo com as rainhas mortais, porque uma delas, aquela lá que teve a juventude roubada dela, porque ela foi amaldiçoada pelo caldeirão quando ela se transformou em feérica. Ela se tornou imortal, mas ela se tornou uma velha também. Daí ela pegou ranço da Nesta por causa disso, porque o caldeirão tava descontando nela porque a Nesta tinha roubado os poderes dele. Daí o Cassian tem que meio que sondar a Vassa, que é uma das rainhas, né, aquela que foi amaldiçoada, o Lucien, que tá vivendo com a Vassa agora, e o Eris. Tá tudo interligado, e esse é o contexto agora. E pelo que eu tô podendo ver, a Nesta tá se envolvendo muito com as meninas da biblioteca, né? Ela tá ficando amiga de duas garotas que passaram por situações super traumáticas também, então tá prometendo bastante ser uma jornada de empoderamento feminino. Daí hoje, começando minha rotina da Nesta, eu comi mingau, que não tinha cara de mingau, não tinha nada de mingau, mas vamos considerar que era um mingau de café da manhã. E subi 111 degraus, que foi a única coisa que a Nesta aguentou da escada da Casa do Vento, porque assim, eles não impediram ela de sair da Casa do Vento, mas falaram que ninguém ia levar ela pra fora nem pra dentro, então ela que ia ter que se aventurar naqueles 10.000 degraus. Então um dia ela tentou e ela fica esgotada só no comecinho. Daí eu tentei também, e olha, eu fiquei ofegante, um pouquinho cansadinha, mas do jeito que ela ficou, eu não fiquei não. Assim, os degraus de lá tinham 30 centímetros, né? Então vamos considerar isso. Mas um dia sai. Acabei de chegar numa parte em que eles falam sobre uns objetos nefastos, tesouros nefastos, que foram objetos criados pelo caldeirão, que são incrivelmente poderosos. Inclusive, um deles é uma máscara que controla os mortos. Então, já imagino que seja ela, essa aqui, que ela seja super importante. Inclusive, com certeza é isso aqui que a Nesta tava usando aqui na parte de trás do livro, que deram um spoiler. Então, ok. Só que eu tenho uma teoria que eu queria falar. A Amren disse que esses objetos têm consciência. Então,
eles não queriam ser descobertos pelas pessoas. Por isso que eles não pensaram nisso em Corte de Asas e Ruínas. Eu não comprei muito essa ideia, mas assim, tudo bem. A questão é que eles têm consciência. Algumas cenas pra trás, a Nesta tava na biblioteca trabalhando, né, que é parte do contrato dela, e ela teve que ir pros níveis mais baixos da biblioteca. E o Briaches, que era o monstro da biblioteca, não tá mais lá. Então, tipo, teoricamente ela estaria segura. Mas ela sente um negócio meio que chamando ela em um negócio bem obscuro que dá medo. E a Gwen vai lá, que a Gwen é uma das amigas dela agora. Ela meio que salva ela, leva a Nesta pra fora de lá. Só que eu fiquei pensando o seguinte, e se o que tá lá embaixo na biblioteca é um desses tesouros nefastos? E ele meio que se atraiu a Nesta, né? Porque semelhante atrai semelhante, os dois foram criados pelo Caldeirão. Mas o que mais tá mexendo comigo nessa teoria é que a melhor personagem desse livro até agora é a Casa do Vento, porque a Casa do Vento é perfeita. Como é que faz pra ter uma casa dessa? Que ela tem consciência, ela, tipo, é amiga da Nesta, ela faz uns favores e também faz birra. Ela é perfeita. E até agora não explicou por que ela tem consciência, só fala que esse é o tipo de magia dela. Mas eu tava pensando, se tem um desses tesouros nefastos na biblioteca, e a biblioteca faz parte da Casa do Vento, talvez a consciência de um desses tesouros nefastos seja a consciência da casa. Teorias. Cansada estou. Não sei se essa foi uma boa ideia de colocar a meta como 10.000 degraus. Se fosse 1.000, ia ser melhor. Eu já li 296 páginas desse livro e a verdade é que eu tô gostando muito. Sinceramente, eu acho que a questão sobre esse livro não é que o plot é ruim. Assim, como eu ainda não li nem metade dele, é arriscado tá falando isso agora. Mas eu acho que o problema, na verdade, é que o povo simplesmente não se importa mais com a fantasia de ACOTAR. A trama de ACOTAR acabou no 3º livro, e agora tem essa questão sobre as rainhas humanas, novos vilões, e eu acho que a questão é que simplesmente as pessoas não se importam com isso, sabe? Mas não que isso tá mal escrito. Eu, inclusa, eu realmente não me importava com essa questão das rainhas humanas, agora eu já li o suficiente pra, tipo, já ter me acostumado, eu até gosto do livro em si, eu tô curiosa pra ver o caminho que vai seguir, e eu tô gostando de ler. E uma coisa que eu tô gostando é que eu tô achando um pouco mais amarrado. Tipo assim, eu tô muito ansiosa pro Rito de Sangue, que é aqueles jogos vorazes que os ilirianos têm que passar pra serem considerados guerreiros de verdade. Eu tenho a sensação que a Nesta vai fazer isso. E eu adoro esse tipo de trope acontecendo em livros de fantasia. Pode. Outra coisa também é que eu acho que as pessoas não estão sabendo lidar com a Nesta ter simplesmente um ponto de vista diferente sobre o círculo íntimo e sobre as coisas que estão acontecendo. Eu falei disso antes de começar a ler, né? Mas, sinceramente, me parece muito isso, que as pessoas querem que as coisas sejam bem preto no branco. Ou eles são bonzinhos, eles são os heróis, ou eles são os vilões. E não vai ser assim. Eu acho, inclusive, meio admirável a Sarah J. Maas fazer isso no livro, porque assim é a vida real, né? Realmente, as pessoas têm visões diferentes do que tá acontecendo simplesmente porque elas têm vivências diferentes. E uma coisa não exclui a outra, sabe? Tipo, só porque a Nesta não gosta do que tava acontecendo com ela e do círculo íntimo, não significa que você não vai gostar. Eu amo o círculo íntimo. E eu amo o Rhys. Mas se eu fosse a Nesta, eu teria raiva do Rhys. E se eu fosse o Rhys, teria muita raiva da Nesta também, porque I protect my girls. Porque se eu amasse a Feyre como o Rhys ama, eu ficaria muito puto com quem fez alguma coisa assim com ela. Então, sabe, é simplesmente... As coisas não precisam ter tanto peso. Mas... eu entendo também as pessoas que reclamam, porque assim, eu acho que muita gente que vai ler o livro detestando a Nesta, talvez acabe não aprendendo a gostar dela. E aí, se você não gostar da Nesta o livro inteiro, realmente, o livro vai ser bem difícil de tragar, porque é um livro sobre a Nesta, é sobre o Cassian e a Nesta, mas mais sobre a Nesta. No início, a Nesta realmente tratava o Cassian muito mal. E eu acho que faz sentido a Nesta ser um pouco intragável no começo, porque quando parece que ela tá fazendo progresso, decai de novo. Mas ela tá fazendo progresso de uma forma geral. É porque simplesmente a jornada da depressão, no geral, ela não vai ser linear. As pessoas podem, tipo, estar melhorando um pouquinho e aí lembrar de alguma coisa desandar e aí vai ser um negócio meio diferente, não vai ser linear. E uma coisa
diferente sobre esse livro é que a Nesta claramente, tipo, gosta muito do Cassian, mas ela claramente também tem um tesãozinho no Ezreal. E, inclusive, a gente sabe que esse livro aqui era pra ter um homenagem entre os três. Só que a Sarah J. Maas parou pra pensar e avaliar suas escolhas e ficou: não vou fazer isso, porque eu ia mexer com a relação entre eles. Eu fico pensando como é que ia ser isso depois, porque eu e todo mundo aparentemente achamos que a parceira do Ezreal vai ser uma amiga da Nesta. E agora sim, alerta de spoiler sem contexto, nem precisava eu estar falando isso, mas a Feyre tá grávida. Ela vai ficar grávida por 10 meses, né? Porque os féricos têm gravidez diferente. Mas assim, Nyx vem aí. Sarah J. Maas, você tem a obrigação de fazer um livro sobre o Nyx, porque eu shippo ele com a filha da Aelin com o Rowan. Eu não sei, o fandom me contaminou, as fanarts me contaminaram, e aí agora não sei o que vai ser, mas você, Sarah J. Maas, tem a obrigação de fazer muitas cenas do círculo íntimo paparicando essa criança, vai ser tudo pra mim, meu Deus. Ele aprendendo a voar, gente, imagina só que neném. Deus, eu estou sem ar. Calma, nem pensei em enquadramento. Que é isso, senhor? Nossa, a Amren fez uma cagada. Ela foi escrota, pra resumir. E eu tinha ouvido muita gente antes de começar a ler, tipo, xingando ela, falando super mal. Tipo, todo mundo parece que começou a odiar ela depois desse livro. E assim, eu amo a Amren. Eu fiquei triste quando eu vi ela fazendo cagada, sendo escrota. Eu me senti meio traída. Mas assim, segui com a vida e tal, mas agora a Nesta descobriu e aí ela tá pronta pra atacar fogo no mundo todo. E o que é isso, senhor? Ai, gente, eu não sei. É porque, assim, aparentemente a Nesta e a Amren brigaram, claro. Mas, assim, não falava por que elas tinham brigado até agora. Só isso que a Nesta ficava falando o tempo todo. Ai, a Amren escolheu a minha irmã. Ela era minha amiga e ela escolheu a minha irmã. E aí eu ficava assim... Que? Tipo, até porque a Amren era amiga da Feyre antes. Claro que elas não tinham o laço da Amren com a Nesta, mas a Amren responde a Feyre também, né? Que a Feyre que é a grande senhora. Aí agora a Nesta falou: dei as costas porque você escolheu minha irmã. Assim como Elaine, Amren era amiga dela, aliada dela, mas no fim nada disso teve importância. Ela havia escolhido Feyre. Aí a Amren: não escolhi ninguém, sua mimada. Não acredito que é isso, é só isso, senhor. Não, 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 Nesta, para com isso. Tá, mas eu queria gravar isso aqui pra falar de outra coisa também. Vou dar um tempinho aqui pra parar de surtar. Gente, eu não sei se é, tipo, outro surto meu, se é uma viagem super... Mas eu tô com a sensação de que o Rhys... Esse livro inteiro parece o Edward Cullen. Todas as vezes que o Rhys aparece, ou ele tá, tipo, falando na mente de alguém, entrando na mente de alguém, ou ele tá falando da Feyre grávida. E aí, pra mim, tipo assim, eu imagino o Rhys desse jeito 100% do tempo. Sabe aquele momento que o Edward ficava, tipo, olhando pro nada, assim, tipo, rindo, tipo... Porque ele tava ouvindo o pensamento dos outros, e aí ele ficava... Pra mim, esse é o Rhys, esse livro todo. E outra coisa também é que ele fica o tempo todo tipo... Ai, a gravidez da Feyre, eu sei o que é melhor pra ela. Ninguém pode contar pra ela que essa gravidez é de risco. E aí isso me dá tanto Edwards vibes também. Mas também preciso dizer que eu tinha me comprometido a... Deve estar fazendo reflexo, né? Eu tinha me comprometido a subir os 10.000 degraus, né? Só que aí o que acontece? Eu tive uma trombose, condições médicas. E aí eu preciso ficar de repouso, então eu não vou poder. Vou parar ali nos 804 degraus e ficar feliz por isso, que acho que já é um progresso maior do que a Nesta tinha feito na mesma quantidade de tempo. Claro que não sou feérica, mas vou começar a rotina de meditação dela, que ela tá fazendo pras Valquírias. Que meditação eu posso fazer? Ontem à noite resolvi ler esse livro de madrugada, daí eu não consegui gravar, mas eu passei muita raiva. Porque assim, não mudei minha concepção sobre os personagens de uma maneira geral. Não acho que o Rhys ou que o Círculo Íntimo sejam pessoas ruins, mas... O que foi aquilo, mano? Completamente desproporcional.
A Nesta contou pra Feyre que ela tá tendo uma gravidez de risco, né? E que provavelmente o bebê da Feyre vai matar ela. E o Rhys tinha pedido pra ninguém contar pra Feyre, assim, completamente errado aí. Ele não tinha esse direito, mas enfim, ele tinha pedido e a Nesta contou. E o jeito que a Nesta contou foi muito errado, completamente sem sensibilidade. Mas a Feyre merecia saber. Aí o que o Rhys fez? Cassian, tira essa mulher daqui que senão eu vou matar ela. E todo mundo ficou puto da vida com ela e tratando ela de uma forma completamente desproporcional ao que ela fez. Eu não acredito nisso. Mas tá tudo bem, já me acalmei. A Nesta tá seduzindo Aerys dançando, porque aparentemente a Nesta é uma ótima dançarina. E eu, tipo, amo essas coisas de jogos de corte e seduções, então, pelo amor de Deus, se vocês souberem de mais livros assim, com jogos de corte e sedução e essas coisinhas, por favor, me indica, porque... Eu li o capítulo do Ezreal logo depois de ler sobre o solstício de inverno, porque o capítulo se passa meio que durante o solstício de inverno, depois da festa. Então, se vocês estiverem lendo essa parte, já podem ler o capítulo também. E aí, muitas considerações aí. Primeiro de tudo, o Ez e a Gwen são tão fofos. Ah, com certeza eles são parceiros mesmo, não tem nem dúvida mais. E algo muito interessante que aconteceu foi que o Ez teve uma interação com a Elaine e as sombras fogem da Elaine. E eu queria saber o que isso significa. Porque eu sei que muita gente acha que a Elaine é uma vilã, assim, por trás da fachada super maligna. E olha, eu tô preferindo isso a nada. A personalidade dela ser simplesmente planta mesmo. Porque eu tô ficando muito puta com a Sarah J. Maas com isso. Eu quero muito que no livro do Ezreal desenvolva um pouco mais a Elaine, mesmo que ela não seja o interesse amoroso principal, porque não é possível, sabe? Não é possível que literalmente o único traço de personalidade dela é plantas, é flores, jardinagem. Eu tava até otimista pra esse livro da Nesta, porque eu pensei, ah, não, a Nesta conhece melhor a Elaine do que qualquer outra pessoa. Vai desenvolver mais a Elaine, a Nesta vai falar da Elaine pelo menos. Mas não, a Nesta é a pessoa mais rude com a personalidade da Elaine que eu já vi. Eu nunca vi alguém falar tão na cara quanto o fandom que a Elaine só serve pra fazer jardinagem. E uma amiga minha me chamou a atenção pra uma questão que faz sentido, que tipo assim, não tem nenhum livro da Sarah J. Maas com uma personagem tão planta quanto a Elaine. E o desenvolvimento dos personagens é meio que o forte da Sarah J. Maas. Pelo menos fazer a gente gostar deles. Então, com certeza ela deve ter algo planejado pra Elaine. Eu só quero que o que ela tenha planejado não seja limitar a Elaine a ser, tipo, super dócil e florzinhas e não sei o que. Mas, o que aconteceu nesse capítulo extra? O Ezreal ia dar um presente pra Elaine, era um colar, e aí por causa de algumas circunstâncias ela devolveu o colar, e ao invés de devolver pra loja ou jogar no rio, que nem o Cassian fez, ele foi lá e deu o colar pra Gwen, e o colar era tipo uma flor. Mano, não, isso vai dar tanta merda. Ele ficou tipo, nossa, tô feliz que a Gwen vai ficar um pouco feliz de ganhar esse presente, mas ela vai ficar muito pior quando ela descobrir que o presente era pra Elaine. Vai dar muito errado essa situação. A Elaine vai ficar puta, a Gwen vai ficar puta. Imagina se a Gwen descobre quando eles já estiverem envolvidos. Ai, eu passo muita agonia quando o conflito é por causa de umas escolhas que qualquer pessoa em sã consciência conseguiria dizer que vai dar merda e a pessoa faz mesmo assim. Além disso, também teve o Ezreal mostrando que tava cheio de tesão pela Elaine e assim, os spoilers do Twitter já tinham me preparado pra isso, mas... é diferente do que eu esperava. Mas assim, ele mesmo acabou admitindo ali que a única coisa que ele quer mesmo com ela é isso, que ele não planejou nada que ele ia fazer depois que ele ficasse com ela. Então assim, claramente não vai rolar nada amoroso entre eles, eu acho. Mas, olha, eu vou admitir que eu não reclamaria de um sexo casual. Ai, meu Deus. Preciso me recuperar antes de falar. Terminei o livro e olha, eu nem sei o que falar direito ainda dessa experiência, mas foi uma experiência, porque eu gostei muito. No final, a última parte, teve o rito de sangue, teve o confronto com a vilã, né, a Brialine, teve o encerramento do arco da Nesta e teve o parto da Feyre. Daí, o rito de sangue, eu gostei muito, mexeu muito comigo, todos aqueles takes de eu surtando e de eu chorando era sobre isso. Daí eu tava gostando muito, e aí eu só fiquei um pouquinho decepcionada que a Nesta não conseguiu aquele título lá. Pensava que ainda ia ter uma menção honrosa no final, alguma coisa, porque, nossa, ela merecia. Mas logo depois tem o confronto dela com a vilã, né, que é a Brialine. E a Brialine
morre. A Nesta mata ela, dá a louca na Nesta, ela desfaz a Brialine, ela reduz a mulher a cinzas. Mas assim que ela morreu, eu percebi que eu detestei esse arco da vilã, porque não fazia sentido nenhum. Tipo, literalmente o único traço de personalidade dessa mulher era ela ser uma velha vaidosa que odiava a Nesta. Só isso. E eu pensava que, tipo, ok, nesse livro não teve tanto desenvolvimento pra ela, mas nos próximos vai ter. Mas não, porque a mulher já morreu. Então, que vilã ruim, senhoras e senhores. E aí eu entendo que tem um super potencial pro Koschei, mas não aprofundou nada nele. Teve até um momento em que o Cassian e o Ezreal encontram ele, e é péssimo, tipo, super superficial também. Então, assim, essa parte do vilão da história, de algumas coisas nesse sentido por aí, foi péssima, mas todo o resto, toda a jornada de amizade feminina, toda a trama das Valquírias, a jornada da Nesta, tudo foi tão bom. Mas, enfim, eu achei que, objetivamente falando, tirando essa coisa do vilão, esse foi um dos melhores livros que a Sarah J. Maas escreveu em ACOTAR. Eu gosto muito de Corte de Névoa e Fúria, Corte de Asas e Ruína. Gosto muito de Fei San, gosto muito dos personagens e das traminhas e da fantasia nesses livros, mas eu sinto que a Sarah J. Maas evoluiu mais na escrita, né, como eu comentei em Crescent City, então esse livro tava bem mais amarrado. Eu tô olhando pra baixo porque ele tá bem aqui, tá servindo de tripé. Mas esse livro foi bem mais amarrado, assim, a parte da fantasia, o que ia acontecer pra frente já era mencionado mais aqui, e eu sinto que os outros livros de ACOTAR é um pouco jogado. Por mais que eu ame, eu acho um pouquinho jogado. Mas enfim, eu gostei tanto desse livro e me deixou um quentinho no coração. E durante o rito, eu ficava chorando o tempo todo porque elas têm que chegar numa montanha e elas têm que escalar essa montanha. E toda a trajetória pra chegar nessa montanha é muito difícil. E toda vez que acontecia alguma merda, eu ficava pensando na dedicatória que a Sarah J. Maas fez no início desse livro, que era para todas as Nestas por aí afora, não lembro como era direito, mas escalem a montanha. E aí eu ficava tipo, mas é a montanha. Tava mexendo muito comigo. Mas enfim, pra encerrar, só queria falar do capítulo extra da Feyre com o Rhysand, porque eu já falei do Ezreal, né, que eu li lá depois do solstício. Esse acontece ainda antes do Ezreal, mas eu ainda recomendo ler depois que acabar Corte de Chamas Prateadas, porque eu sinto que esse especificamente dá um gostinho pras coisas que vem aí. E as coisas que vem aí, eu digo que é a Elaine. Eu fiquei surpresa com quanta menção, quanta ênfase deu a Elaine nesse capítulo, e eu achei suspeito. Peraí que eu vou ler aqui pra vocês, então calma que o tripé vai sair. Enfim, Rhysand estava suspeitando de Dona Elaine. A Elaine, em algum momento do livro, teve um rompante e ficou toda reativa, né? E aí todo mundo ficou assim, Elaine? Talvez você não seja a planta que você nos levou a acreditar. E eles estavam comentando exatamente sobre isso. A Feyre tava dizendo que a Elaine nunca tinha agido assim na vida. E o Rhysand disse, talvez ela nunca tenha tido a chance de ser assim. Aí a Feyre, acha que eu a reprimo? Aí ele, não só você, mas me pergunto se todo mundo passou tanto tempo presumindo que Elaine é doce e inocente a ponto de ela sentir que precisava ser dessa forma ou desapontaria todos vocês. Ele suspirou encarando o teto. Com o tempo e com segurança, talvez vejamos um lado diferente dela surgir. Aí ela pergunta, você acha que ela é entediante? Aí ele, acho que ela é gentil e eu prefiro gentileza à crueldade, mas também acho que não vimos tudo que ela tem a oferecer. Não se esqueça de que jardinagem costuma resultar em algo belo, mas envolve sujar as mãos pelo caminho. E aí a Feyre, e se espetar em espinhos. Ai, gente, tem alguma coisa errada comigo, porque eu senti que esse livro todo tinha várias menções ao Tamlin que me levava a acreditar que talvez a Sarah J. Maas possa fazer uma real adaptação de A Bela e a Fera usando o Tamlin. Porque ACOTAR mesmo, o primeiro livro, é mais inspirado na história de Eros e Psique, que é a história que inspirou A Bela e a Fera. Tem muito mais elementos dessa história do que da história da Bela e a Fera de verdade. E o Tamlin agora tá andando pela corte dele, tipo, só naquela forma de besta dele, deixando a corte dele apodrecer, ficar entregue à natureza, assim, as trepadeiras lá. Ele já praticamente nem lembra mais como é ser humano, nem fala nada, só fica rugindo e andando como besta lá. O Tamlin, né? E ele ficou desse jeito porque ele foi amaldiçoado, assim, livre para interpretação, mas ele meio que foi amaldiçoado por uma mulher poderosa a quem ele fez mal, que eu acho que se assemelha bastante à fada, bruxa, enfim, que amaldiçoou a Fera em primeiro lugar quando ele foi escroto com ela. Imagina se a Feyre é a fada, o Tamlin a Fera e a Elaine a Bela. Eu sei que, tipo assim, eu espero pelo fundo do meu coração que eu esteja errada, até porque nem tá indo muito por esse lado. Tipo, a Elaine tá mais nesse triângulo amoroso entre o Ezreal e o Lucian. Mas não sei, essa coisa aqui de se espetar em espinhos, aí ela, espetar em espinhos, observei lembrando da manhã no último dia de verão, quando ela entrou em casa, toda espetada por espinhos, blá blá blá.
qual é a necessidade de falar isso? E aí eu fico, é uma referência à Cor de Espinhos e Rosas, mas será mesmo? Acho que não. Mas achei interessante isso e achei, inclusive, que poderia muito bem ser um chamado para o arco da Elaine vilã, porque eu tô torcendo mais pra que isso aconteça do que a Sarah J. Maas deixar a Elaine uma pamonha, planta docinha, gentil, porque eu não quero ver a Elaine desse jeito. Enfim, surtos, esse livro tá cheio deles. Tinha muito mais coisa que eu podia aqui ficar falando pra sempre sobre esse livro e ele foi uma experiência maravilhosa e eu acho que vocês podiam dar uma chance a esse livro também. Não se deixem levar por todas essas críticas e reclamações que vêm por aí. Eu achei que eu ia puxar muito mais pra esse lado também, porque quando eu vejo muita gente criticando alguma coisa, eu acho que eu vou achar ruim também. Mas assim, vocês viram, né, que antes de eu começar a engajar muito mais na leitura, eu ficava teorizando por que as pessoas não gostavam. E eu acho que era aquilo mais, sabe? Tipo assim, a maior parte das pessoas não quer dar uma segunda chance pra Nesta e não liga mais pra trama política de Acotar, essas outras coisas, mas vale a pena ler só pelos personagens. E as Valquírias, tudo pra mim. E se vocês tiverem lido esse livro, comenta comigo, vamos surtar e comentar, e vai que eu falo alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, que eu não tô lembrando de falar agora. Mas é isso, me sigam nas redes sociais pra surtar comigo, e até o próximo vídeo.